O universo foi criado há aproximadamente 13,8 bilhões de anos a partir de um evento conhecido como Big Bang. Não foi uma explosão no espaço, mas uma rápida expansão de um ponto singular, extremamente denso e quente, que deu origem ao tempo, espaço e matéria. O início, singularidade. Tudo o que existe estava concentrado em um volume infinitamente pequeno e denso. Expansão e resfriamento. Após o início, o universo expandiu-se rapidamente, esfriando à medida que crescia. Formação da matéria. Em frações de segundo, partículas subatômicas se formaram. Após alguns minutos, núcleos atômicos simples surgiram. Formação de estruturas. Centenas de milhões de anos depois, a gravidade aglomerou o gás para formar as primeiras estrelas e, posteriormente, galáxias. O que havia antes? Segundo a ciência atual, é impossível definir o que existia antes, pois o tempo e o espaço começaram com o Big Bang. O universo continua a crescer. A expansão iniciada no Big Bang continua, com galáxias se afastando umas das outras. Composição atual. O universo visível é composto principalmente por energia escura, cerca de 68%, e matéria escura, cerca de 27%. Sendo a matéria comum, estrelas, planetas, nós, menos de 5% do total. Do ponto de vista científico, os dinossauros vieram muito antes dos seres humanos e, portanto, de Adão e Eva. Aqui está a distinção entre a perspectiva científica e a narrativa religiosa. Ciência, paleontologia e evolução. Os dinossauros viveram na era Mesozoica, entre cerca de 250 a 66 milhões de anos atrás. Após sua extinção, passaram-se dezenas de milhões de anos até o surgimento dos primeiros hominídeos. Os primeiros humanos do gênero Homo surgiram há cerca de 2 milhões de anos e o Homo sapiens moderno surgiu há apenas 300 mil anos. Religião, narrativa bíblica. No relato do Gênesis, Adão e Eva foram criados por Deus no sexto dia da criação, junto com os animais terrestres. Em resumo, os dinossauros foram os primeiros habitantes terrestres dominantes, em termos de era geológica, enquanto Adão e Eva representam os primeiros seres humanos na perspectiva bíblica. Cientificamente, é impossível que pessoas e dinossauros tenham coexistido, havendo uma lacuna de mais de 60 milhões de anos entre eles. A ciência mostra que os dinossauros habitaram a Terra milhões de anos antes dos humanos. A criação do mundo e a vida, incluindo os dinossauros, é atribuída a Deus em perspectivas criacionistas, enquanto a evolução biológica, através de processos naturais, explica a vida antes da humanidade, segundo a ciência. Aqui estão as principais visões sobre o tema. Visão criacionista, teológica. Muitas religiões acreditam que Deus criou o mundo e todas as criaturas, incluindo os dinossauros, antes de criar o homem. Algumas interpretações sugerem que os dias da criação, Gênesis, não são 24 horas literais, mas períodos longos, ou que houve uma recriação após um período pré-adâmico. Visão científica. A Terra formou-se há cerca de 4,5 bilhões de anos. A vida evoluiu progressivamente, com criaturas marinhas e formas de vida simples surgindo muito antes dos dinossauros, como os trilóbites. Os dinossauros dominaram entre 230 e 66 milhões de anos atrás e foram extintos bem antes do aparecimento de Homo sapiens. Aparência abrupta. Algumas perspectivas criacionistas, alinhadas com o livro de Gênesis, notam que animais, incluindo dinossauros, chamados de tanins ou grandes répteis, aparecem no registro fóssil de forma abrupta, condizente com a criação divina, e não necessariamente por uma lenta evolução de outras espécies. Em suma, se os dinossauros vieram primeiro, na visão teológica, eles fazem parte da criação divina feita anteriormente à humanidade. O que a ciência afirma com alto grau de consenso? Linha do tempo científica simplificada. 4,54 bilhões de anos, formação da Terra.
3,8 bilhões de anos, primeiras formas de vida, micro-organismos. 541 milhões de anos, explosão cambriana, diversificação rápida da vida complexa. 230 a 66 milhões de anos, era dos dinossauros, Mesozoico. 66 milhões de anos, extinção em massa, asteroide mais mudanças climáticas. 7 milhões de anos, primeiros hominídeos. 300 mil anos, Homo sapiens moderno. Ponto-chave científico. Não existe nenhuma evidência fóssil confiável de convivência entre dinossauros não aviários e seres humanos. A separação temporal é enorme. 2. Dinossauros não desapareceram completamente. Um ponto pouco conhecido. As aves são consideradas dinossauros vivos, descendentes diretos de dinossauros terópodes, como o Velociraptor. Ou seja, dinossauros não aviários extintos, dinossauros aviários, aves, vivos até hoje. Isso ajuda a entender por que a ciência diz que os dinossauros não desapareceram totalmente, eles evoluíram. 3. Como o texto bíblico pode ser interpretado? Gênesis não é um livro científico. Foi escrito em um contexto teológico e simbólico. O objetivo principal é responder quem criou, não como ou quando em termos técnicos. Principais interpretações teológicas. 1. Criacionismo de Terra jovem. Terra com cerca de 6 a 10 mil anos, dinossauros e humanos teriam coexistido. Problema: entra em forte conflito com geologia, física e biologia modernas. 2. Criacionismo de Terra antiga. Aceita a idade antiga da Terra. Deus criou ao longo de longos períodos. Os dias da criação igual a eras. Dinossauros existiram muito antes dos humanos. 3. Teoria do intervalo. Um intervalo entre Gênesis 1:1 e 1:2. Uma criação antiga destruída, possivelmente incluindo dinossauros. Depois uma recriação culminando em Adão e Eva. 4. Evolucionismo teísta. Deus é o Criador, mas usou a evolução como ferramenta. Total compatibilidade entre fé e ciência. Muito aceita em meios acadêmicos cristãos. 4. A questão da aparição abrupta no registro fóssil. Esse ponto é frequentemente citado por criacionistas. Explosão cambriana. Muitos grupos de animais aparecem rapidamente no registro fóssil. Isso parece abrupto geologicamente, mas ainda corresponde a milhões de anos. A ciência explica isso por aumento de oxigênio, desenvolvimento de esqueletos mineralizados, melhor preservação fóssil, evolução genética acelerada em determinados períodos, ou seja, abrupto no registro fóssil não significa instantâneo, mas rápido em escala geológica. 5. Dinossauros na Bíblia. A Bíblia não menciona explicitamente dinossauros, pois o termo surgiu apenas em 1842. Alguns textos citados, Behemoth, Jó 40, possivelmente um hipopótamo, elefante ou símbolo poético. Leviatã, Jó 41, criatura simbólica do caos, não necessariamente um animal literal. A maioria dos estudiosos bíblicos entende essas descrições como linguagem poética, metáforas de poder, criaturas conhecidas do contexto antigo. 6. Conclusão equilibrada. Ciência. Dinossauros dominaram a Terra milhões de anos antes dos humanos. Não coexistiram com Adão e Eva historicamente. Teologia. Deus pode ser entendido como criador de toda a vida, incluindo dinossauros. Gênesis não precisa ser lido como um manual científico. Compatibilidade possível. Muitos cientistas e teólogos veem harmonia entre fé e ciência, não conflito. A ciência explica o processo, a fé responde ao propósito.